Disse a história que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I estava andando às margens do rio Ipiranga, quando, negando seu retorno para Portugal, ele desembaiou sua espada e proclamou a independência do Brasil. Será? A principal questão em torno desse ponto nem se refere tanto à questão do seu uniforme, do seu cavalo, se ele estava passando bem ou não. O principal problema gira em torno do: será que a independência foi mesmo uma independência? Será que com o grito do Ipiranga, a nossa situação de colônia efetivamente deixou de existir? Será que os principais problemas que afetavam a colônia portuguesa na América efetivamente foram extintas ou nada mudou tanto assim? A nossa situação de colônia não nos permitiu muitas movimentações. Pelo contrário, éramos altamente dependentes e sofríamos muitas influências dos eventos que aconteciam tanto nas colônias espanholas vizinhas, como dos eventos que se desencadeavam na Europa. Por exemplo, quando em 1799 Napoleão assume o controle da França, criando a partir daí o chamado Império Napoleônico, ele passa a invadir e conquistar os reinos europeus vizinhos. Napoleão tinha o desejo de invadir a Inglaterra, mas por terra isso era muito complicado, praticamente impossível. A movimentação de barcos e de soldados demandava muito dinheiro. Dessa forma, em 1806, ele impôs o bloqueio continental. O bloqueio continental era uma medida em que todos os territórios europeus ocupados pela França não poderiam realizar qualquer tipo de comércio com a Inglaterra, enfraquecendo os bolsos e os cofres dos comerciantes ingleses que viviam o período industrial, ou seja, o corte de todas as relações comerciais com a Europa possivelmente gerava um estrago ainda maior do que uma invasão militar. Conforme o Império Napoleônico crescia e crescia cada vez mais, os ingleses buscavam as últimas opções dos reinos ainda não invadidos pelos franceses. Quando, em 1808, Napoleão invade a Espanha e coloca o seu irmão José Bonaparte como imperador, resta aos ingleses apenas mais uma única opção: Portugal. Não que os ingleses tivessem grande apreço pelos portugueses ou pelo rei Dom João VI, mas os portugueses tinham o Brasil, produtor de açúcar, ouro. Valia a pena aproximar essas relações. Já prevendo uma invasão francesa sobre a Península Ibérica, os ingleses vão em 1807 ao rei Dom João VI em Lisboa e propõem uma aliança, um acordo, uma troca. Se de um lado os ingleses desejavam um aprofundamento das relações comerciais com Portugal, os portugueses teriam, caso uma invasão francesa no seu território, ajuda total e absoluta. E uma cláusula despertava a curiosidade: a fuga da família real. De fato, com a invasão napoleônica na Espanha em 1808,
não restam muitas opções ao Dom João VI. Ele poderia e deveria, como rei, ter ficado para lutar. Afinal, como nobre, essa era a sua missão. Mas optou pela fuga. De fato, a transferência da família e da corte real fez com que o Brasil fosse elevado à condição de Reino Unido, não mais uma simples colônia. Por exemplo, Dom João VI abre os portos do Brasil, permitindo que os comerciantes brasileiros realizassem acordos e negócios com quem eles quisessem, sem o intermédio dos portugueses. Era o fim do exclusivo comercial. Não podemos dizer que os portugueses ficaram satisfeitos com isso, afinal essa era a principal fonte de renda dos portugueses, a venda dos produtos fabricados na colônia. Dom João VI se muda para o Brasil e essa mudança, de fato, para nós, ela é um tanto quanto positiva. Há a criação do Banco do Brasil, a imprensa, as primeiras escolas, a biblioteca, o jardim botânico. Aos poucos o Brasil se modernizava. Toda essa modernização, de fato, era muito positiva para os brasileiros, mas para os portugueses era um problema. Afinal, eles não apenas não tinham mais um rei no seu território, estavam sendo invadidos pelos franceses, não tinham mais o exclusivo comercial, viam a sua colônia se desenvolvendo cada vez mais. O Brasil caminhava a passos largos para um caminho sem volta, a independência. É importante lembrarmos que esse movimento de busca pela independência não acontecia exclusivamente no Brasil. Quer dizer, com a família real, esse movimento nem era tão claro e tão pujante. Mas nas colônias espanholas, quando o exército napoleônico invade a Espanha, as elites locais das colônias se rebelaram. Viram nesse momento um francês no trono espanhol, o momento adequado para a revolta. Vale lembrar que 30 anos antes, os Estados Unidos já haviam sido proclamados independentes. O Haiti já havia sido proclamado independente, gerando grande preocupação, afinal, uma revolta de escravos gerou o chamado haitianismo, o medo de que os escravos se revoltassem. A Revolução Haitiana, por mais que seja um excelente exemplo de movimento de independência, na época foi deixado à própria sorte, escanteado e afogado. Os haitianos foram deixados ao limbo. Em 1820, 1821, já tendo espantado o fantasma francês de terras portuguesas, as elites portuguesas desejavam o retorno de seu rei para casa. A Revolução Liberal do Porto e as cortes de Lisboa pressionaram e obrigaram Dom João VI a retornar para Portugal. Não significava apenas um retorno para Portugal. Faz a mala e volta para casa. O Brasil possuía uma economia independente, um sistema bancário, um sistema de imprensa. E tudo isso fazia com que o Dom João VI tivesse medo de uma revolta, de uma busca por independência do Brasil. Quando, em 1821, então, Dom João VI não vê mais opções, ele retorna efetivamente para Lisboa, mas deixa no Brasil seu filho mais velho, Dom Pedro I. É engraçado, né? Dom Pedro I tinha como missão principal segurar, impedir que as elites locais ou movimentos propriamente ditos brasileiros fizessem o movimento
estava fadado a acontecer. Quando Dom João VI retorna para Portugal, os portugueses percebem que o filho mais velho ficou no Brasil. Tem início uma grande movimentação que pressionava Dom Pedro I para retornar para Portugal. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I vai à sacada da sua casa e diz: "Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico." Esse momento, conhecido como o Dia do Fico, representava uma continuidade da presença da família real portuguesa no Brasil. Toda essa pressão foi gerando uma situação e um clima complicado de se manusear. Só que no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I puxa sua espada e grita: "Independência ou morte." Bem, toda essa independência não veio de graça. Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Mas o pai de Dom Pedro I precisaria ainda de um incentivo para isso. Por exemplo, Dom João VI pediu para Dom Pedro I absorver a dívida que os portugueses tinham com a Inglaterra de 2 milhões de libras esterlinas. Ou seja, nascemos endividados. O reconhecimento português viria apenas em 1825, 3 anos depois. Uma vez independentes, o Brasil agora havia um novo horizonte pela frente. Novas oportunidades, mudanças sociais, uma reforma política finalmente. Alguns elementos interessantes. Abolição da escravidão? Não. O Brasil seria o último país da América a abolir a escravidão em 1888. República? Também não. República viria apenas em 1889. Poder executivo, legislativo e judiciário? Os 3 sim. Mas, com a nova Constituição, feita praticamente à própria mão pelo Dom Pedro I, foram criados 3 poderes efetivamente. Mas um quarto foi adicionado, o poder moderador, que dava ao imperador o poder de interferir sobre quaisquer decisões que ele discordasse dos outros 3 poderes. Para se tornar imperador do Brasil, Dom Pedro I não teve que abrir mão da condição de herdeiro da coroa portuguesa. Pelo contrário, quando, anos mais tarde, o seu pai, Dom João VI, vem a falecer em Lisboa, ele irá retornar a Portugal e irá assumir o trono português. Pode-se dizer, então, que a independência do Brasil foi um grande acordo de família, já que, de fato, a independência do Brasil viria inevitavelmente. A modernidade econômica, a liberdade de imprensa e o avanço de uma elite intelectual, além, obviamente, das influências dos países vizinhos que, a cada ano que se passava, alguma nova região conseguia expulsar os espanhóis do seu território, conseguindo assim a independência. Dessa forma, elencando todos esses elementos, podemos entender a independência do Brasil não como um favor, não como um ato heróico que buscava efetivamente o bem do Brasil.
podemos entender esse processo como algo acertado, algo feito, planejado e orquestrado para manter o Brasil na posse da família real portuguesa. Tanto é que quando Dom Pedro I abdica do trono e volta a Portugal, após a morte de seu pai, ele deixa como herdeiro da coroa do Império Brasileiro seu filho Dom Pedro II, de apenas 5 anos de idade. Obviamente, há muitos heróis nacionais, guerras, batalhas e líderes brasileiros que desejavam essa independência. Porém, o 7 de setembro, como movimento de luta e liberdade, possui alguns furos de roteiro.